a Alemanha tem várias perdas nos processos de integração europeia nesse sentido, né? Então, é preciso que isso fique muito claro. Também tem que se ter clareza de uma outra possibilidade extremamente importante que surge na América do Sul, como foi marcado aqui, e eu penso que isso é fundamental, um continente que se coloca agora na ponta do processo de repensar a globalização, que é a emergência de formas e movimentos políticos autônomos nesse sentido, né? Tanto na Bolívia como na Venezuela, hoje, né, os processos que se desenrolam aí são processos muito mais amplos e muito mais englobadores de grupos sociais do que se pensava até pouco tempo atrás. Nesse sentido, a ideia de movimentos sociais pertencentes a um grupo ou uma classe social, né, não compõe mais o perfil clássico desses movimentos na América do Sul. Na Venezuela é muito clara um dos muitos slogans, né, propagandeados em que se fala "a hora é de todos". Nesse sentido, a capacidade de criar grandes frentes e trazer ganhos para o conjunto da população é uma coisa fundamental. Essa é, sem dúvida nenhuma, a marca também no Equador e a marca na Bolívia. Particularmente no caso boliviano, a etnicidade do movimento, que muitas vezes não é compreendido, ela se explica pelo fato de termos ali 9 milhões de índios e mestiços de índios e 40 mil famílias brancas. Evidentemente, a etnicidade, nesse contexto, tem um papel extremamente marcante. Também tem um papel marcante, enfim, nesse processo, a ideia de que se consegue experimentar novas formas de agir e de representação política. É preciso que se tenha, e aí muitos amigos meus, principalmente na área de ciência política, têm dúvidas muito claras em relação a isso, de que, nesse novo contexto global, a história da Europa deve ser entendida como a história de uma das províncias da história mundial, e não como a régua e o compasso de toda a história. Nesse sentido, as formas políticas que surgiram do processo histórico europeu, marcados, por exemplo, com grandes nomes como Locke, como Montesquieu, como Tocqueville, pertencem a uma experiência histórica específica e que não se pode exigir que todos os movimentos sociais autônomos e que não têm compromissos com a história europeia acompanhem, copiem e implantem modelos de democracia liberal representativa originárias da experiência típica da Europa, uma das províncias da história, mas não todo o planeta história nesse sentido. É preciso que tenhamos tranquilidade em ver esses experimentos de democracia direta, de representação direta, como eles estão se dando, para pensar, na verdade, as transformações que estão se dando hoje no mundo. A tentativa de impor apenas um modelo, o modelo da economia de mercado e da democracia liberal representativa como o único modelo possível na história, implicaria em a gente aceitar a tese do fim da história. E o que nós estaríamos vendo hoje, na verdade, é o fim da tese do fim da história. A ideia de que existem, sim, modelos alternativos e possibilidades alternativas sendo construídas. Obrigado.